Andrés Samaris teve a amabilidade de se deslocar aos estúdios do 00 para uma conversa connosco. Andrés, muito obrigado por aceitares o nosso convite, por estares aqui e vamos começar pelo estar aqui novamente em Portugal. Como é que tudo isto aconteceu? Como é que se deu este regresso a Portugal um ano depois da saída? Antes de mais, obrigado pelo convite. Fico muito feliz por poder dar uma entrevista para falar sobre, por exemplo, este tema e essa pergunta que me fazes de como voltar a Portugal. E a verdade é que essa oportunidade surgiu. Houve uma aproximação das pessoas do Rio Ave ao meu empresário e a partir daí eu comecei a pensar esta situação e todas as pessoas aproximaram-me de uma maneira exemplar e gostei muito do projeto que me foi apresentado pelo diretor e tive uma conversa também com o treinador, com o Luís Freire. E pronto, não tive muita coisa para pensar porque eu gostei de tudo que eu ouvi e a minha única dificuldade era a minha família e o facto deles não se poderem deslocar comigo. Mas pronto, tive uma conversa com a minha família e a partir daí foi fácil para mim decidir. Portanto, foram ali alguns dias, eu sei que na tua apresentação falaste de 10 dias em que houve essa reflexão, essa pausa. Houve algum clique nessa conversa ou foi só uma questão de amadurecer a ideia? Eu acho que foi mais de a minha família dar-me todas as garantias que tudo bem. vai correr bem atrás, na minha terra, porque a minha família vive na Grécia enquanto estou aqui e o ano passado também foi a mesma coisa na Holanda, só que o tempo foi mais curto. Portanto, quando a minha família disse-me que está tudo bem por aqui, podes ficar descansado e fazer o teu trabalho, para mim, a partir daí não tinha nada a pensar e graças a Deus até hoje, que a época está praticamente a acabar, tem corrido tudo muito bem. Não foi uma decisão, vamos dizer, obviamente por dinheiro, não é? Foi uma decisão afetiva. Foi uma decisão por ligação também ao país e provavelmente por causa dessas conversas decisivas. Porque o que é que nós podemos entender vendo de fora? O Samaris jogou 7 anos num dos maiores clubes de Portugal e tinha saído há um ano. Portanto, o regresso a Portugal para um clube que tinha acabado de subir de divisão poderá aqui criar mais impacto, mas houve nessas conversas claras garantias de que, ok, é para um projeto sólido, apesar de tudo. É isso? Sim, a verdade é que não considero o Rio Ave um clube que tinha acabado de subir, apesar dos factos. Sim, foi um percalço. Serem estes, foi ali um percalço. O Rio Ave, aos meus dias ou anos que eu estive aqui em Portugal, o Rio Ave estava sempre nos lugares da Europa, estava sempre a lutar para a qualificação europeia e até o ano que desceu, se não me engano, esteve muito perto de se qualificar e eliminar o Milão. Por isso, não pensei que foi um clube que acabou de subir da segunda liga, é o Rio Ave. Já toda a gente conhece que tipo de clube é o Rio Ave para o futebol português e pronto, a verdade é que também, como disseste, o recebimento que eu tive dos portugueses e a minha relação com o país e o facto de eu sentir-me confortável aqui neste país, apesar de não ser em Lisboa, mesmo aqui no Porto, não tem nada a ver, os portugueses são portugueses, também me levou foi mais uma coisa positiva para eu pensar para voltar. Completamente satisfeito por essa decisão, óbvio, nesta altura. Óbvio, e graças a Deus sinto-me muito feliz e foi melhor daquilo que eu esperava. Estávamos aqui a falar do clube enfim, que é o Rio Ave. Nos últimos 20 anos tinha estado sempre numa posição relativamente confortável. Nos últimos 15 e teve efetivamente aquele percalço numa época em que até vai à Europa.
Portanto, que clube é que foi esse que encontraste? Tu vinhas de uma realidade diferente, não é? Tinhas estado no Olympiacos, no Benfica. Este clube, apesar de tudo isso, é um clube, acredito eu, estruturado, bem formatado e que nos últimos anos tem sido a prova disso. Sim, a verdade é que a minha transição foi no ano passado, quando foi à Holanda, em que obviamente não encontrei as condições que eu estava habituado nos 8 anos anteriores com o Olympiacos, com o Benfica. Mas a verdade é que quando cheguei aqui no Rio Ave, pronto, encontrei aquilo que eu mais ou menos esperava em relação à estrutura e pronto, as pessoas acho que fazem um trabalho excelente de tirar o máximo das instalações e daquilo que o Rio Ave proporciona ao jogador para trabalhar. Obviamente as pessoas é que fazem tiram o máximo das instalações que têm e também isto vai ajudando ao jogador a desenvolver as capacidades para poder chegar a ajudar o clube e penso que não tenho visto muito dos clubes da segunda liga, mas de certeza que o Rio Ave não está nada perto de um clube da segunda liga, obviamente tem daí coisas... ter subido também tão rápido. Sim. É muito mais um clube de primeira, como é muito evidente. Mais um clube de primeira e pronto, obviamente ganhou o campeonato da segunda liga, não foi fácil e tenho noção disto porque falamos com os meus colegas e com os treinadores que são os mesmos que levaram a equipa à primeira liga. Não foi fácil para eles porque é um contexto completamente diferente do que na primeira liga. E a questão é que essas pessoas mantiveram os princípios do Rio Ave e tentam passar isto para o campo, seja na segunda liga, seja na primeira. E eu acho que é uma coisa mais importante, é uma das coisas mais importantes de se manter num clube deste tamanho que vive dos seus princípios e da sua tradição. Um dos aspectos mais importantes que eu vejo neste Rio Ave no início da temporada era que havia uma clara tendência para alertar os próprios adeptos, até porque o Rio Ave tinha um histórico recente de, não vou dizer de lutar sempre pela Europa, mas de estar sempre na metade superior da tabela, e houve um claro esforço nas conferências de imprensa do Luís Freire, ele inclusivamente deu-nos também uma entrevista, de meter água na fervura. Atenção, que vai ser uma época muito complicada. Ainda assim, nós chegamos aqui a esta fase final e não vemos o Rio Ave lutar pela manutenção, vemos o Rio Ave estável. Houve aqui umas alturas em que até se pensou se o Rio Ave não ia ter condições para estar ali a morder os calcanhares, tendo em conta que há tantas equipas a perder pontos na luta europeia. Por isso, essa mensagem também vos chegou ou lá dentro havia uma mensagem um bocadinho diferente e um bocadinho mais de olhar para cima, olhar em frente? Como é que era essa mensagem dentro do clube? Para já esclarecer que não é só, não estamos na luta pela manutenção, a gente já fugiu Sim, essa está feita, da linha de água. Eu acho que estamos a lutar ainda para a Europa. Em termos pontuais, estamos a 6 pontos, se não me engano, do 6º lugar, certo, que provavelmente vai acabar por dar um lugar na Europa. Em relação à mensagem, eu acho que a confiança da equipa técnica e da estrutura do Rio Ave passava sempre aos jogadores. Apesar da equipa não começar bem e passar por fases em que estávamos em 13º, em 14º, em 11º, mas não como estamos agora, com essa diferença pontual que há agora, que são 16 pontos, ou uma coisa, claro. Penso que são 16. Quase o dobro, não é? Sim, tivemos sempre a sentir a confiança de todas as pessoas do Rio Ave. A partir daí, sempre funcionamos com metas. Nós podemos imaginar uma meta de pontos em que podes pensar que esses pontos vão te manter na primeira liga, mas eu acho que atingimos estas metas
mais rápido, e isto deu-nos a possibilidade e pronto, a liberdade hoje de falar que estamos a 6 pontos do 6º lugar e pronto. E eu acho que todos os clubes têm que funcionar assim. Os que pelo menos estão a lutar pela manutenção têm que funcionar um bocado passo a passo, jogo a jogo, porque há fases em que não vai correr muito bem e a partir daí tens que começar a procurar os 3 pontos num jogo para depois poder equilibrar e ganhar mais confiança para continuar a luta que... Essa perspectiva do Samaris é muito relevante. Porquê? Porque, lá está, há sempre a tendência para ser um bocadinho cauteloso, tendo em conta o fracasso que pode acontecer novamente. E acredito, e gostava que o Samaris nos explicasse isso, deve ser um valente choque de realidades, vir, andar tantos anos em que só o primeiro interessa, e depois encontrar uma outra realidade. E já percebi que o Samaris não é nada de ficar, de mergulhar nessa realidade. Foi muito mais de puxar pelo clube e pela equipa para olhar para cima, não é? Olhar em frente. Isso é uma coisa que foi construída ao longo desses 8 anos que eu estava em clubes que querem só ganhar, querem ser campeões. E essa mentalidade do campeão foi construída ao longo destes anos, porque quando estás num grupo e estás a representar o clube que só pode ganhar, obviamente também ganhas um bocadinho disso e estás a evoluir um bocado essa mentalidade e essa capacidade que alguns têm, há outros que não têm. E a verdade é que não é uma coisa estranha para mim, a realidade do Rio Ave deste ano, porque os clubes que eu jogava antes de chegar ao Olympiacos, por exemplo, na Grécia, tinham um bocado esses objetivos como o Rio Ave este ano teve. Portanto, é uma coisa que já tinha feito no início da minha carreira, que o início da carreira é sempre difícil porque não és formado a 100% como jogador, obviamente estás sempre a aprender, mas na fase inicial da tua carreira profissional não tens a experiência não ainda, tens não é? nada, como eu tenho, por exemplo, agora com 33 Claro. anos, não tens nada disso quando estás com 20 ou 21, e essas situações desenvolvem um bocadinho mais rápido a mentalidade do jogador e essa é mais resiliente. Olhando para esta época e tendo em conta isso, tendo em conta que o Rio Ave teve um arranque em termos de calendário muito complicado, eu tenho ideia que nas primeiras 6 jornadas jogava contra os 4 primeiros classificados do ano anterior ou algo parecido. Qual é que foi o momento de clique do género? Não, o Rio Ave não vai estar aqui, o Rio Ave vai estar ali. Em termos de grupo, quando é que isso aconteceu? A verdade é que nas primeiras 8 jornadas jogamos com os 4 grandes, se não me engano. Se não são 8, são 9. O Rio Ave já sabia que tinha um calendário difícil, mas também vai ter que jogar com as suas oportunidades e vai ter que tirar o máximo possível de todos os jogos. E a verdade é que na segunda volta, depois de um jogo menos conseguido da nossa parte contra o Vizela fora, a equipa já sentiu que tem que dar a volta e não pode voltar a acontecer um jogo como aquele do Vizela, porque eu penso, a minha perspectiva é que o Rio Ave tem que jogar todos os jogos com as equipas que têm o mesmo objetivo, tem que jogar todos os jogos para ganhar. Portanto, aquele jogo não foi o caso e acho que aí deu o clique, como disseste, de mais uma motivação para nós para dar a volta a essa situação e a partir daí acho que tivemos uma série de jogos também com os grandes, umas boas prestações da equipa que só nos pormenores perdemos os jogos. Acho que foi aí o clique que nos deu também, começamos a pontuar e ganhar todos os jogos em casa e também tivemos a vitória contra o Santa Clara fora da casa e acho que a partir daí já chegámos à nossa meta e depois era uma questão de tempo de chegar mesmo aos 35 ou 38 pontos que nós temos hoje. Nunca entrei no balneário do Rio Ave, mas não
não custa muito adivinhar que és já um dos líderes. É verdade? Isso não sou eu que vou... Um dos líderes, enfim, és um dos jogadores mais experientes, Tenho não é? que perguntar aos meus colegas isso e ao meu treinador. Mas sentes que há uma clara procura maior pela tua... Obviamente pelo teu passado, por ser um jogador já internacional e por aí fora, por parte dos jogadores mais jovens. Há muito essa procura, aconselhamento, perguntar coisas específicas do jogo, do treino? Sim, há ambição. Obviamente é a ambição de todos os jogadores jogarem e o facto de... Não é só a procura, não é só ir perguntar o Samaris, o Vítor Gomes, o Ucra, pronto. Os jogadores assim mais experientes, são conversas que vão surgindo no dia a dia. Todos os dias treinamos juntos e vamos falando de vários temas e durante o treino também vão surgir dúvidas, vão surgir conversas em que podem ajudar os mais novos e eu acho que neste aspecto o Rio Ave está em boas mãos, o talento há jogadores jovens que podem chegar mais longe. É que aparecem aqui alguns jogadores da formação, Costinha, o Fábio Ronaldo. Exato. Muito bem, e vão aparecendo mais, como é óbvio, porque o Rio Ave tem essa mentalidade, quer lançar jogadores e eu acho que tem todas as ferramentas também para os desenvolver e é uma questão de tempo de eles chegarem ao nível mais alto, em termos de talento, de certeza. Agora, o mais difícil no futebol é a mentalidade. E, graças a Deus, ao nosso grupo, neste momento, as mentalidades dos mais jovens são as certas, em relação, obviamente, da idade deles, porque ainda são jovens, mas eu acho que o Rio Ave está em boas mãos para o futuro em relação aos ativos que tem. Uhum. E pronto, só falta agora jogarem e demonstrarem isso em campo. Alguns já jogam, não é? Os Sim, Costinha, alguns já Fábio jogam, Ronaldo. mas Qual é o que pode assim mais rapidamente, quer pela qualidade, quer pela tal mentalidade que falavas, pode chegar lá acima mais rápido? Para mim os dois. Agora, em termos de jogos, o mais, vamos dizer, o mais experiente em termos de jogos é o Costinha, mas o Fábio vai a caminho e está perto. Tem crescido muito neste e há outros também que vêm por trás. Quem? O Bruno Ventura vem, temos também o Lomboto também, o médio com boas capacidades e que pode subir no futuro e assumir a posição. Pronto, e há de vir vários, há alguns que treinam da equipa do Sub-23, estão a treinar connosco e pronto, só lhes falta integrar mesmo no plantel principal. Mas tem bons professores, não é? Parece que sim. Tens que eu os perguntar. Tenho que fazer essa pergunta. Vítor, depois fazemos mais uma entrevista aí com quem está a aparecer. Andrés, queria passar aqui para uma fase que tem a ver também com isso que estamos a falar. A questão da formação, que é uma questão muito importante em Portugal. Uma questão realmente relevante que eu diria que nos últimos 10 anos se tem intensificado muito e que parece ser o caminho para quase todos. Tens a experiência que tens, conheceste os jogadores em crescimento que conheceste. Portugal, entre aspas, está condenado a ser um país de formação, um país exportador. Isso é algo inevitável, não é? É óbvio, isso tem a ver um bocadinho com o país. Um país com 10, 11 milhões de população, obviamente vai ser, entre aspas, engolido por um país maior, com maior população. O produto, por exemplo, da Premier League, da Liga Espanhola, da Liga Alemã, Francesa, Italiana, pronto, são mercados em que não dá para competir. Não dá para competir e o único caminho, neste momento, ao meu ver, pelo menos, é exportar jogadores a esse país, porque os números nunca podem ser igualados. Só pode ser, por exemplo, dos 3 grandes e a partir daí o resto das equipas não há comparação em relação a estes países.
Portanto, eu acho que o Portugal está a fazer isso melhor do que ninguém. Pois, eu ia te perguntar isso. Nessa Europa, porque eu venho de um país Exatamente. que tem a mesma população e não está nada perto. Já esteve muito perto de Portugal e agora não tem nada a ver, sim, não é? Sim, esteve, mas esteve em relação aos clubes. Em termos de exportar jogadores, acho que não estamos nada perto. Porquê? Porque Portugal percebeu mais rapidamente que é Porque esse nós não caminho? aproveitamos a conquista do Euro 2004. Uhum. Não aproveitamos, em nada. Infelizmente, o meu país continua a ser um país que não lança jogadores gregos para poder ajudar a ir a esse caminho de exportar jogadores para a Europa. E hoje em dia, o jogador português, na minha experiência pelo menos, o jogador português é considerado um bom jogador que tem bons princípios de jogo e taticamente evoluído na Europa. E isso é uma coisa muito, muito importante para o resto dos jogadores que ainda não saíram ou têm ambição de sair, não começam do zero. Okay? Isso não começa do zero. Já levam uma boa base. Já levam uma boa base e a nacionalidade está bem representada também a esses mercados. Eu vejo muitos jogadores portugueses a destacarem-se nestas ligas. Portanto, o Portugal, acho que neste momento, ao meu ver, digo outra vez, com toda a humildade, neste momento não pode fugir deste caminho claro. de exportar jogadores. É a única maneira de ainda estar ali um bocadinho perto em termos europeus. E a única maneira também de desenvolver mais as formações e instalações e investir tudo na formação para isso engrandecer mais. A maior dificuldade disto será gerir a frustração dos adeptos, que ano após ano veem os melhores jogadores saírem, veem as equipas a terem que ser reconstruídas, e isso é inevitável, mas vai haver sempre essa frustração. Ou seja, os adeptos nunca vão poder ter equipas 4 ou 5 anos formadas, não é? Infelizmente é assim, porque não temos... Hoje em dia, nesses mercados de Portugal, de Grécia, destes países que não estão tão envolvidos ao estrangeiro, e estou a falar fora da Europa, ou seja, a Premier League, está a ser vista na China, claro, nos Estados Unidos, pronto, é outro tipo de dinheiro. E os outros clubes lá aqui de Portugal, como não têm tanto poder financeiro, infelizmente vão ter que vender jogadores aos clubes mais grandes, os mais grandes vão a mercados mais grandes, e vai assim. Portanto, não vai... Eu acho que não vai fugir disto o país. Isso já era um bocadinho assim quando tu chegaste a Portugal em 2014, não é? Já era assim, no fundo. Sim. Aquele Benfica de 2014 vendeu vários jogadores. Vendeu antes de eu chegar, sim. Vendeu... Não sei se o Gaetan ainda fica... O Rodrigo, o Gaetan fica ainda 2 épocas, mas saiu o Rodrigo, Bernardo Silva, André Gomes... Saíram vários, sim. Vários. O Oblak, se não me engano. O Oblak, exatamente, para o Atlético de Madrid. Tudo somado, obviamente que é um caminho inevitável, mas que transição é que tu fazes em termos de avaliação distanciada do futebol português dessa altura para agora? O que é que evoluiu? Como é que evoluiu? Está melhor? Está pior? Está diferente? De que maneira? Está melhor em relação a quê? Exportar jogadores? Eu diria, há de haver coisas que está melhor e outras que está pior. Há pessoas que podem dizer que exportar mais jogadores ainda é melhor, há outras que podem dizer que é pior, porque querem manter os jogadores. Claro, exatamente. Mas pronto, em relação a exportar jogadores, eu acho que é melhor ainda. Eu acho que nos últimos 5 ou 6, 7 anos, os clubes portugueses estão nos primeiros lugares no mundo em vendas de jogadores, e isto é uma confirmação que as formações estão a trabalhar bem, pelo menos dos grandes, porque só os grandes é que podem atingir os valores que nós vemos hoje em dia no futebol, claro, dos 60, 80, 100 milhões. E pronto, eu acho que
já venderam tantos jogadores e que podem voltar a investir as formações, e isto leva uma consistência aos clubes portugueses continuar a vender fora. Por isso, neste momento, penso que está muito melhor do que estava há 9 anos que eu cheguei em Portugal, e pronto, agora só falta continuar assim. E pronto, depois não sei, não tenho ainda curso de diretor desportivo para saber quais são os próximos passos. Ainda, disseste ainda. Já vamos falar do futuro. Eu agora ia te convidar para viajarmos um bocadinho ao passado, para tocarmos aqui no assunto, no tema Benfica. Foram 7 anos, 4 títulos. É um clube que ainda 8 hoje... títulos. 8 títulos. 4 campeonatos. Não, digo 4 campeonatos, 4 títulos nacionais. É um clube que te diz, obviamente, muito. O sentimento com que ficaste em relação ao Benfica é o melhor, é 100% imaculado? Sim, é óbvio. A minha saída não mudou nada do que estava a sentir. Agora a questão foi claramente do treinador, que é totalmente respeitada. O treinador optou por outro jogador e, óbvio, cada treinador está a assumir a equipa para tomar decisões e nós temos que respeitar, porque cada um tem que fazer o seu trabalho. Claro. Conversou contigo? Sim. Conversamos, tivemos uma conversa muito longa, explicou-me os motivos, pronto, totalmente respeitado, podemos concordar ou não concordar, mas no fim temos que respeitar e pronto, e está tudo bem. O clube foi sempre a 100% comigo direto, como eu fui sincero com eles, eles foram sinceros comigo e pronto, não mudou nada. Como é que achas que ficaste visto pelos adeptos? É que este ano assistimos no Estádio da Luz a um enorme aplauso por parte dos adeptos do Benfica. Acredito que tenha mexido contigo. Sim, óbvio. Provavelmente foi o jogo mais difícil nesse aspecto. Não, de certeza que foi o jogo mais difícil dessa época. Em relação ao sentimento, porque eu recebi muito apoio, muito carinho. E pronto, isto também encheu-me de orgulho, porque foi praticamente a imagem do que eu tinha dado aos adeptos. Não é? E pronto, isso foi uma confirmação, porque não tenho 100% a percepção do que todas as pessoas pensam em mim, mas essa foi uma prova a quem encheu-me, obviamente, de orgulho e pronto, sou agradecido. Deixamos o passado, olhamos para o presente e para o futuro. Tu estás em Portugal, como há pouco falaste, sem a tua família, estás a viver na Póvoa e estás numa realidade de comprometimento total para o futebol, o que é relevante, é notável, tendo em conta um jogador que já ganhou tanta coisa e que aos 33 anos está com esta, como se costuma dizer, com este foco, acaba por ser muito relevante. Como é que é o teu dia-a-dia? Sim, pronto. Como as pessoas já sabem que a minha família não está aqui, mas tenho uma empregada que já estava a trabalhar para a nossa família e que já a levei comigo só para cuidar, para a Holanda e para aqui, e para cuidar um bocadinho a nutrição, para seguir o plano como deve ser, porque quando começas a ficar mais velho, quando passas os 30 anos, já tudo conta, seja o sono, seja a nutrição, seja a maneira que trabalhas no dia a dia no clube. O que é que tu gostavas de comer que já não comes agora? Não é que gostava, é que era o que era o mais fácil. Ok, pizzas e esses hambúrgueres é para esquecer. Este é para esquecer, já não dá. Já não tocas há quanto tempo? Já não toco. Ou seja, quando toco já não me... já este ano devo ter comido para aí 1 ou 2 vezes. Já passaram 10 meses, né? Bom controle. Mas sim, eu estou totalmente dedicado ao meu desporto. Como eu costumo dizer,
Eu não sou jogador por 5 ou 6 horas que eu vou ao campo para treinar, nem aquelas 2 que eu vou para o jogo. Eu acho que somos jogadores profissionais 24 horas por dia e, portanto, tens que cuidar de tudo para poder chegar ao rendimento, ou seja, chegar ao teu potencial e conseguires o rendimento o maior possível. E és 100% rigoroso em tudo isso que tens, sim, não regras. Estou 100% rigoroso, mas também preciso das folgas, às vezes. Okay. E aí também estou 100% rigoroso. Ou seja, a maneira como estás no dia a dia, como estás a cumprir, tudo que tens que cumprir, também na folga tens que aproveitar a folga. Não podes falar de futebol, já nem olhas para a bola, nem olhas para a televisão, vai passear, vai à praia, sei lá, qualquer coisa, cada um que pode tirar o seu cérebro do futebol, porque isso também é importante. Mas tu gostas de futebol. Notou-se isso, nós estivemos aqui a fazer uma visita ainda em off, e tu sabes os golos icónicos todos? Sabes onde é que estavas naqueles golos? Sim, a verdade é essa, é que até os meus 30 anos estava sempre a acompanhar tudo no futebol. Eu tenho também uma paixão por videogames e jogos no geral. E era tudo ligado ao futebol, mas a partir daí acho que deixei um bocado, fartei-me um bocado e já me afetava de uma maneira menos positiva no meu trabalho. Portanto, já deixei um bocadinho o meu cérebro. Não sei, eu acho que já encheu-me de informação sobre o futebol e deixei tipo no dia a dia. Mas falas o futebol relacionado contigo ou o futebol em global? Sim, o futebol em global eu estava a acompanhar quase sempre. Só que ultimamente tenho acompanhado outros desportos, mais porque senti um bocado demais. Okay. Ou seja, como estava a falar, estava muito ligado a táticas, muito ligado a jogo, muito ligado a treinos, quando ficava mais velho, e estava a analisar muito futebol na minha cabeça e já nas conversas que eu tive ao longo desses anos todos com os meus colegas, com os treinadores e por aí fora. Portanto, já cheguei a um ponto em que não consigo ver um jogo tranquilo, como vocês ficam. Vou beber uma cerveja, vou comer uma pizza, vou ver um jogo para relaxar. Para mim não é assim. Já está só a analisar? Eu vou ter que fazer tudo, vou ter que analisar cada jogador e não consigo ficar tranquilo. Por isso já deixei de desfrutar um bocadinho de acompanhar futebol. Por isso é que nas folgas tu desligas? Desligo ou sim, agora ligo mais aí para o basquetebol, NBA, já que temos um grego ali que é verdade. mais alto nível, está muito por isso bem. Estou a acompanhar um bocadinho o NBA nos últimos tempos. Muito bem. Atenção, esta última resposta deu-me aqui um turbilhão de perguntas para te fazer, mas vou-te poupar a muitas delas. Vamos por partes. Podes fazer algumas. Faço algumas. Faz parte. Uma das que eu te queria fazer é, tendo em conta essa tua componente metodológica, rigoroso, nutrição, o sono, tudo isso, por quantos anos mais é que nós te vamos ver a jogar futebol? Isso não sei, depende da oportunidade, como é óbvio. Fisicamente... É que os jogadores agora estão a acabar cada vez mais tarde, não é? Sim. Há essa sensação. Sim, e é normal porque já tudo no futebol, já está a entrar muita coisa no futebol em que ajuda a consistência do jogador e também há muita coisa que ajuda na saúde e no bem-estar do jogador, que não havia antigamente. E isto faz com que o jogador fisicamente pelo menos dure mais tempo, mais anos. Uhum. E eu fisicamente não tenho nenhum problema em relação a trabalho cardiovascular, mas o meu problema é mais a oportunidade. Ou seja, obviamente quero conhecer outras realidades, mas tem que ser um projeto em que eu possa ajudar e sentir importante e que este projeto inclui-me a mim e não sou mais uma solução. Ok, tem um currículo bom e chega aqui e pode fazer qualquer coisa, não. Eu Tens de sentir também ambição no projeto. Sim, e também tenho que sentir que eu vou chegar a um clube e tenho coisas para fazer e ajudar. Para acrescentar, sim. Se não ajudar,
pá, não vale a pena continuar, acho eu. Podemos ajudar noutras funções, mas já não tenho pensado isso, ainda penso como jogador de futebol e... O teu contrato acaba agora? Acaba agora, sim, acaba agora e... Continuar é uma possibilidade? No verão... Ouviste? Desculpa? Continuar no Rio Ave é uma possibilidade? Continuar no Rio Ave. Não tem nada a ver com o Rio Ave só, tem a ver só, com a minha visão de conhecer já outras realidades. Se isso acontecer, e o projeto é bom, eu posso continuar. Mas não tenho grande pressa, não tenho paciência, graças a Deus, e posso esperar para ver se alguma coisa vai surgir. E pronto. Mas depreendo pela tua conversa que estás mais interessado em conhecer, se calhar, agora outras realidades, será isso? Outras realidades até fora de Portugal? Eu gostei de conhecer a Holanda, por exemplo, no ano passado. Ok? E voltei aqui a Portugal pelas razões que nós falamos. O projeto que foi apresentado foi bom e senti que podia ajudar. Mas... pronto, o meu trabalho foi feito, foi bom pelo feedback, feedback que eu tenho também, não é só o meu sentimento. E, portanto, agora não tenho bem 100% a cabeça limpa para pensar o futuro, porque agora tenho saudades dos filhos e, obviamente, não vejo a hora de voltar no verão à Grécia para passar um bocadinho de tempo com eles. E logo se vê, mas sim, a minha visão é mais para conhecer outras realidades. E depois, quando acabar o futebol, e por causa daquele turbilhão de perguntas de há pouco, eu ouvi-te aí, não conseguias ver um jogo já sem estar a decifrar o que é que estava a acontecer ali. O que é que vem aí? Vem um Samaris de fato e gravata treinador? Fato e gravata? Não, fato de treino e treinador. É muito pesado o fato e gravata, não é? Mas estás com uma boa aparência para treinador. Pronto, agora, isso já é o mais formal que eu posso fazer. Não posso fazer mais. Não sei. Ainda não sei. Tenho passado várias ideias na minha cabeça, mas, por exemplo, agora estou a tirar um curso de transição de carreira que a UEFA proporciona, só para conhecer o que há do outro lado do futebol, sem ser jogador de futebol. E conhecer todas as funções e várias coisas. Ou seja, um curso para tu saberes que oportunidades é que transição de carreira. Okay. É transição de carreira. Aquilo são especialistas praticamente que te descrevem mais ou menos qual é a função, quais são as funções que existem do outro lado, seja diretor desportivo, diretor técnico, treinador... diretor de comunicação, cuidado, Vítor. Desse tipo de coisas. E descreve um bocado cada função e quais são as ferramentas que deves ter para cada uma e quais são as características, principalmente da tua personalidade, que encaixam em cada função. E a partir daí vais ter, já amanhã por acaso, vais fazer uma conversa com um dos especialistas para falar um bocadinho sobre o assunto, portanto estou um bocadinho nessa fase. Okay. Ainda não estou a 100% virado a uma função, mas sim, vamos ver. Não, como disse há pouco, não tenho pressa nenhuma. E dirias que não é a última vez que te vemos em Portugal? Ligado ao futebol. Não posso dizer isso, mas... Gostavas de cá treinar? É capaz, sim. Treinar aqui um dia? Sim, não é treinar só, sim. Trabalhar treinar, no futebol, sim. Sim, porque no meu país não queria trabalhar no meu país. É? Portugal, o que é que é mais atrativo? Em comparação com a Grécia... Já experimentaste muito o Sul, não é? O Sul terá um clima mais grego. Sim. Agora o Norte faz um bocadinho mais de vento, não é? Não tem nada a ver com o tempo, as diferenças são mínimas, claro. Por isso, se fosse Finlândia ou Suécia em relação a Portugal ou a Grécia, aí ok, já há diferenças grandes, mas a diferença entre a Grécia e Portugal é que em todo o mundo, obviamente, há coisas menos positivas que existem no futebol e há coisas positivas, mas a grande diferença, acho eu, em relação à Grécia,
é que vai haver conversa aqui sobre futebol, sobre tática. Ok. Ok? Não é só conversa do que se tem passado, com a arbitragem, com os jogos por trás, e enfim, pronto, tudo isso não ajuda, ok? Obviamente pode haver uma conversa, um programa que fala destas coisas, mas há também muitos programas a analisar taticamente o jogo, os lances, as equipas, a ideia de jogo. Por isso, há um ligeiro respeito em relação ao desporto. E no meu país sinto-me, posso estar enganado, posso estar errado, mas a minha ideia é que isto não existe. Não existe. Ok. Vamos então para uma fase final. Nossas 5 perguntas quiz. Sim. Eu acho que tu não acertas 3 das 5. 3 das 5? Se acertar 3 das 5, ganho. Ganhas. O que é que eu ganho? Esta camisola. Mostra essa camisola, é bem bonita. Bem bonita. Obrigado, Vou Salvares. ganhar essa camisola? Nós oferecemos-te uns presentes, mas estão lá fora. Ok. Pronto. Podes levá-los se ganhares. Okay. Se perderes também Vamos podes. fingir então que não me ofereceram. Exatamente. Ok. Então vamos lá. Ora, pergunta número 1. Qual o jogador com quem jogaste mais vezes? Mais vezes? Uhum. Mais jogos? Mais jogos. Ui. Pois é. Pizzi. Certo. 194 jogos. Qual o 194? 194. Só 2 é que eu não joguei sem o Pizzi, então. Muito bem, tenho 196. Vamos? Ok. É. 194. Qual o jogador contra quem jogaste mais vezes? Também foi em Portugal. Eu não tinha a fazer a pergunta se fosse um jogador grego. Contra? Sim. Posso pensar um bocadinho? Claro. Nós depois cortamos esta parte. Tenho que pensar... Eu tenho 3 ou 4 na minha cabeça, ok? Vamos por jogadores que todos os anos que eu estava cá, eles ficaram no mesmo clube. Então eu vou-te já tirar isso. Foi um jogador que jogou em 3 clubes diferentes. 3 clubes diferentes? Um desses clubes é um É o candidato Porto. ao título. É o Porto. Ok, já sei. Isso é difícil. Isso é difícil. Quem é? Avançado. 13 jogos. 13 jogos contra ele. Avançado. É avançado. 3 equipas diferentes, avançado. E no Porto. Não é? Não, é. Quem? É o Tiquinho. Bom! Muito bem. Tiquinho. É? Tiquinho Soares, muito bem. Já me tinha esquecido que ele jogou no Nacional. Exatamente. Lembro-me de Nacional, Guimarães, Vitória sim. e Futebol Ok. Clube Porto. Lembro-me de Guimarães, sim. Contra 3 jogadores, Sim. tu fizeste 8 jogos e ganhaste 8 vezes. Ou seja, dos adversários a quem tu ganhaste 3 100% jogadores. das vezes, são 3 jogadores. Esta é muito complicada. Mas um deles, tu ganhaste-lhe na semana passada. David Simão. Não. Semana passada. Não estamos a falar do jogo do Aruca. Semana passada. Tiago Gaio. Quem é mais que... Acho que eu não conheço mais nenhum. Tantos jogos. Será que entrou? Não me diz nada. Entrou, sim senhor. Entrou um bocadinho antes de ti. Não faço ideia. Arsénio. O Arsénio! Os outros- Não. Para mim, Arsénio, Xavier
e Salvador Agra são os mesmos jogadores. É o mesmo jogador. O Arsénio. É. Quem e o outro? Salvador Agra e o Xavier. Para mim são iguais. Meu Deus. É o mesmo jogador. Excelente. E os outros dois? Arsénio. E os outros dois? Os outros dois, Os hein? são- 8 jogos. São complicados. 8 jogos ganhaste-lhes todos. Estes foi no Benfica. É muito por isso é que eu disse. Por isso é que eu disse que eram 3. mas eu gosto de desafios. Mas isso sabes que aqui só vamos sair às 9 da noite. Ia-lhe perguntar Eu o sou quê? capaz- A quem é que ele eu marcou sou- o gol no Mundial? Eu sou capaz de ficar aqui até às 9 da noite para acertar isso. Pá, não faço ideia. Quem foi o adversário mais difícil que apanhaste? Enquanto pensas? Isto não é acertar, isto é a minha... Não, isso é... Adversário mais difícil. Eu não tenho ninguém assim específico para te dizer. Varreste todos, não é? Não é isso. É que eu tive sempre uma dificuldade enorme de lidar com os jogadores baixos. Enorme dificuldade. Alas era mais fácil. Estávamos mais perto da linha lateral, mais perto da linha do fundo. Tinha mais um jogador, mais um colega perto. Mas diz Se jogadores eles- baixos que é no meio? Baixo no meio eu tinha uma dificuldade enorme. Por exemplo, contra o Verratti, por exemplo. Enorme dificuldade. Com o Hazard, por exemplo. Quando cheguei à seleção bélgica. Esses jogadores que me complicavam um bocadinho a vida. Ou Barella. Barella, sim. Barella Do é Inter? do Inter, sim. Sim. Jogaste contra ele aonde? É a seleção italiana. Ah, grega. ok. Estes jogadores é que me complicavam mais a vida. Mas nada é específico. Tens pena de não ter ido tão longe na seleção? Ou, não digo tão longe, ir a mais fases finais, ter mais jogos, 30... Ir a fases mais finais não depende... Tiveste o só Mundial, de um que até marcaste o jogador, gol, não é? sim, Claro. pronto. Mas depende um bocadinho Mas da lógica à volta da seleção. E, infelizmente, depois do Mundial de 2014, houve muitas mudanças que não Claro. deram certo e depois mudanças atrás de mudanças nunca conseguimos equilibrar. Ou seja, Mas, se calhar pronto, foi o desde tempo que errado para estar... O Fernando Santos, quando saiu, sim. Vamos lá voltar Mas então. pronto, sim, o quiz. Desculpa, não isto sei, são tantas não perguntas. sei, tranquilo, sem stress. Não estou a ver. São dois médios, eu vou-te dizer. André Claro. André Claro, ok. E o Rafinha. O Rafinha. O Rafinha, Rafinha, do Vitória, do Sporting. Ganhaste todos os jogos. o Rafinha. É verdade. 8 jogos, 8 vitórias. 8 jogos, 8 vitórias. É verdade. Nunca ia chegar lá. Nunca. E que treinador é que te orientou em mais jogos na carreira? Só pode ser o Rui Vitória. Rui Vitória, sim. Esta aqui. Eu podia ter sido mais... Yeah. Podia ter apanhado, porque foi Rui Vitória 116 e depois Jorge Jesus 53 e Bruno Lage 50. Aqui eu podia ter ido ao segundo, era mais difícil. O Rui Vitória é o treinador que eu tive mais anos. Claro, pois é isso. Esta era dada. Yeah, Esta era yeah. dada. E jogos contra. Que treinador é que tu apanhaste mais do outro lado? Que é treinador? 11 jogos. 11 jogos, só pode ser o Sérgio. Sérgio. Não é? É verdade. Sérgio Conceição. Ganhaste 4 Apanhei perdeste no 6. Braga também. Sim. E no Vitória. E este ano? Sim, este ano e Este ano. todos os anos com o Benfica, sim. É isso. Sim. Este era mais destacado. Então 4 em 5. Antes era só. Mas foi porreiro que ele sentiu. Ele sentiu Senti. do desafio do meu lado. Vou ser sincero. Fazia mais 5. Digo-te já. Mas não seja por isso que eu vou já preparar ali 5. Andreas, Oi. muito obrigado por esta belíssima conversa. Foi um enorme gosto ter-te cá, um enorme gosto ouvir de ti muita coisa sobre futebol e sobre o que rodeia um jogador de futebol. Sempre que quiseres, as portas do 00 estão abertas para ti. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e desfrutei também essa entrevista e pronto, e a conversa que nós tivemos e o quiz também. Saio aqui vencedor. Vencedor. Saio daqui vencedor. Muito bem. Sim, Obrigado. senhor. Obrigado eu.